Olá, mais uma vez estamos aqui gravando aqui para você um vídeo maravilhoso, né? Hoje nós vamos fazer uma viagem no mundo de uma profissão, uma função, uma das áreas de atuação do auxiliar de escritório chamada analista financeiro. Você sabe o que é um analista financeiro? Então fica comigo aqui que nós vamos então aprender o que é isso hoje, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Oliveira, né, o senhor Reis Oliveira, proprietário aqui da Case Consultoria. Aqui nós trabalhamos com vários setores de recrutamento e seleção, consultoria, treinamentos, e nós estamos responsáveis por seleção de mais de 2.000 empresas. Então, assim, trabalho não falta, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a função analista financeiro. Então, primeira coisa, tá bom? Toda empresa, então ela tem várias partes, vários tipos de funcionamento, então várias divisões da empresa. Nós temos lá o setor de produção, nós temos o setor de vendas, nós temos o setor de atendimento, tá certo? Mas temos um setor que fica por detrás dos bastidores, que dá base e suporte para que essa empresa funcione. E esse setor, um dos setores, na verdade, né, um dos principais, nós chamamos de analista financeiro. O analista financeiro, então, é uma função, a pessoa vai trabalhar com essa função de analista financeiro, de ajudar a administrar, coordenar toda essa movimentação financeira. Quando eu falo financeiro, eu falo de quê? De dinheiro que ocorre dentro da empresa. Tudo que a empresa vai mexer, ela vai ter que esbarrar na questão do dinheiro. Não tem como fugir disso, né? Tudo que a empresa vai mexer. Então ela vai comprar uma coisa, tem que mexer com dinheiro, vai pagar uma coisa, tem que mexer com dinheiro, vai fazer um controle de crédito, tem que mexer com dinheiro. E essa pessoa tem que ter alguns requisitos, ser extremamente, tá? Extremamente assim, dedicado ao que vai fazer, porque é uma função, como eu já falei, de muita responsabilidade, tá bom? E como sempre, estou aqui no meu escritório, né? Vocês estão me vendo aqui, a minha caricatura famosa de vez em quando aparece ali, né? É muito bom estar com vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. O primeiro requisito para uma pessoa trabalhar no departamento do setor financeiro é a questão de organização. A pessoa precisa ser extremamente organizada, colocar as coisas no lugar na hora certa, tirar na hora certa, porque vamos precisar de informação. Há uma gama de informação muito grande nesse setor financeiro. O segundo requisito é a questão de honestidade. A pessoa vai mexer com o dinheiro dos outros. Isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes tem empresas, tá? Como grandes empresas que nós conhecemos, que movimentam um setor, num setor financeiro dela, que é o setor financeiro, onde o analista financeiro trabalha, chega de milhões, né? Alguns até bilhões, entendeu? Mas vamos falar daquelas que estão, né, ao nosso alcance aí, milhões. Então a pessoa vai ter que saber as entradas, saídas de dinheiro, essa movimentação, tá? Outra coisa também extremamente importante é ser uma pessoa comunicativa. Tudo que for feito, como a pessoa fizer, ela vai ter que ter uma comunicação em relação ao que ela está fazendo. Isso é importante, porque informações erradas, informações incompletas, informações cruzadas, elas podem danificar qualquer resultado de um bom trabalho. Portanto, a pessoa tem que ser comunicativa, não pode ser o bichinho do mato que fica atrás de uma mesa num cantinho, não. Outra condição, conhecer bem a informática. Tá? A pessoa tem que conhecer bem informática, principalmente, de preferência, claro, as planilhas do Excel avançado. O Excel, as fórmulas, né? O Excel ele tem um grande papel nesse trabalho. Muitas empresas, ao invés de usar sistemas de informática, usam uma plataforma mais do Excel para fazer os controles financeiros. Então, a pessoa que tem que ter digamos, ela tem que ser qualificada, né? Você pode observar, até na sua cidade, e você já deve ter visto, muitas empresas colocarem anúncios de vagas de emprego assim, contrata-se analista financeiro, conhecimento nisso, conhecimento naquilo, conhecimento no programa tal, programa Proteus, programa nisso, Excel avançado e tal, e vai falando um monte de coisa que a pessoa tem que conhecer. Apesar da empresa colocar alguns requisitos prévios, não há nada que o analista, mesmo que ele vai trabalhar nessa área, possa fazer, se ao chegar na empresa, ele não, vou falar assim para você, ele tem que adaptar-se ao sistema da empresa também. Por mais que você tenha algum conhecimento, né? E geralmente cai nessa área muitas pessoas até com formação na contabilidade, entendeu? Algumas pessoas que migraram do auxiliar de escritório, né, administrativo para o financeiro. Acontece muito isso, da pessoa trabalhar em alguma função dentro da empresa e nessa função ela vai migrando de um setor para outro da empresa até ela chegar aonde ela quer. E o setor financeiro é um dos mais cobiçados. O setor financeiro, como é que é o nível salarial? É um dos níveis salariais dentro da área de escritório, que é auxiliar de escritório, na verdade, pode ser um auxiliar de escritório, que mais se paga bem. Hoje, um analista financeiro pode chegar a uma média mais ou menos aí de até R$ 4.800. Daí estou falando auxiliar de escritório, hein? Não estou falando do chefe de setor financeiro, que esse pode chegar aí até R$ 20.000, né? Que está dentro de um escritório também.
Mas um auxiliar de escritório, analista financeiro, pode chegar até mais ou menos R$ 4.800. Fantástico, né? Para quem está entrando, para quem quer trabalhar numa área em que você se sente seguro, se sente tranquilo, é uma área assim que não tem preço, né? Vamos então agora entender um pouquinho do mundo do analista financeiro. O que faz um analista financeiro? Bom, então, ele cuida, como eu já falei, das finanças da empresa. Vamos ver algumas pequenas rotinas que ele pode trabalhar. A primeira delas, ele cuida, por exemplo, do contas a pagar da empresa. O que é o contas a pagar? O contas a pagar são todas as contas que vão sendo geradas ao longo de um período, geralmente ao longo de um mês, que elas têm que ser pagas durante o mês, durante o período, para que a empresa possa dar continuidade às suas atividades. Vamos ver algumas contas a pagar? Salário de funcionários, né? Quem vai organizar os pagamentos, que na verdade quem vai pagar, eu vou falar depois sobre isso, o departamento de pessoal vai lá calcular a folha de pagamento, mas quem paga é o setor financeiro, certo? Mais especificamente a tesouraria, né, que é uma das partes onde o analista financeiro trabalha bastante. Por exemplo, as contas básicas como água, energia, telefone, internet, também os impostos, né? A empresa paga diversos impostos durante o mês. Então, o setor de escrita fiscal, que é o analista fiscal, que nós vamos falar dele qualquer dia desse, ele calcula e manda os impostos lá para quem vai pagar, vamos pegar para você entender melhor, quem vai pegar no dinheiro, vai pegar no boleto, vai lá no banco pagar, entendeu? E vai fazer esse processo é o setor financeiro que vai ter essa liberação de dinheiro, tá? Temos outras também, por exemplo, um acerto trabalhista de um funcionário que está saindo, quem vai liberar o dinheiro lá na organização é o setor financeiro, com o analista financeiro acompanhando esse processo, tá? Podemos pagar, por exemplo, aí, matéria-prima, temos que comprar matéria-prima, né, para a empresa funcionar, vamos supor que é uma indústria, né, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai pagar, vai ter que comprar essa matéria-prima. Quem libera o dinheiro para comprar matéria-prima? Então, chamado então o setor financeiro, que é no caso a tesouraria, com um analista financeiro que vai acompanhar também todo esse processo. Também precisamos de materiais para escritório, materiais de limpeza, tá certo? É o prolabore do sócio. O que é um prolabore, para quem não sabe? Prolabore, a palavra prolabore é o salário do dono da empresa. Por mais que ele é o dono da empresa, ele tem que seguir um sistema organizacional. E quem libera o pagamento desse sistema organizacional para o dono da empresa é, no caso, o setor financeiro. Então, por exemplo, lá dentro do setor financeiro, como é que a pessoa controla um contas a pagar? O contas a pagar ele é um sisteminha, um sistema de organização que vai começar a se organizar. Primeiro, através de uma solicitação de pagamento, tá, que cada setor pode emitir, através então a tesouraria, ou seja, o setor financeiro, ela fica tomando ciência daquilo que tem que ser pago. Tá bom? Então chegou a solicitação. Essa solicitação ela vai com o nome da pessoa que está solicitando, o nome do departamento, né, a descrição do que ela está pagando, né, vamos supor que ela está pagando a energia do mês, então tem que descrever nessa solicitação o valor, a data do pagamento dessa conta, então vai tudo explicar e essa pessoa assina, solicita, tudo certinho. Então, muito bem. Ali, no caso, uma solicitação do departamento é feita, então, direcionamento de valores e aí vai. A tesouraria também, que é o departamento financeiro, ela pode receber também diretamente boletos para pagar. Vamos supor que chegou do correio energia, água, como eu falei para você, um exemplo. Então, ela vai colocar, agendar, fazer um agendamento através do sistema daquela conta, né? Vamos supor que ela anotou lá na agenda, né? Pagar energia, dia 20 do 8, valor R$ 500. Então, beleza, tudo bem. Todos os dias, o analista financeiro, todos os dias, e sem exceção, o analista financeiro ele vai olhar, tá bom, naquela agenda, seja eletrônica no computador, seja manual, a própria agenda mesmo, para verificar o que é que está vencendo no dia seguinte. Então vamos supor que eu olhei hoje, por exemplo, que é 20 do 8. Aí eu vou verificar o que está vencendo no dia 21 do 8. Então eu vou começar a fazer um relatório de todas as contas que estão vencendo, né? Ali, o que vai no relatório? Vai, no caso, ali a descrição, tá certo? O nome da conta, o valor da conta, a data de vencimento. Então, uma por uma. Vamos supor que eu tenho 10 contas para pagar no dia 21. Então, o Contas a Pagar faz esse controle de acompanhar a conta que chegou, fazer esse relatório da conta que tem que ser paga e no dia 21 fazer a liberação do dinheiro. Seria então esse contas a pagar. Uma vez que ela liberou o dinheiro para efetuar o pagamento, né, no caso contas a pagar, assim que retorna o pagamento, ou seja, alguém foi lá, né, alguém lá, o office boy ou a própria pessoa da empresa pagou, o próprio setor financeiro tem que fazer uma conferência do que foi pago, né, do que foi pago, como foi pago, certinho, acompanhar tal. Uma vez eu trabalhava no departamento financeiro e aí, o que aconteceu? Eu passei lá um relatório, um envelope, né, das contas, os boletos, né, para uma pessoa pagar.
E aí eu fiz um relatório, anotei, as pessoas assinou, conferiu. Quando ela voltou e eu fui conferir se estava pago ou não, tudo pago, tudo certo, aí estava faltando um pagamento de R$ 700. E eu falei, não, o rapaz falou, você só me entregou isso. Eu falei, não, cara, que você assinou e conferiu comigo o relatório, que foi feito em 2 vias, e aí você confirmou que você assinou. Você pegou esse dinheiro aqui com esse documento para pagar. Não, não peguei, pegou, não peguei. Ah, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O cara ficou desesperado, que era um valor lá que ia sair do salário dele. Eu falei, calma, eu já sei onde que está isso aí. Quando o rapaz foi pagar no banco, que ele também trabalhava lá no setor financeiro, ele era um dos auxiliares, ele colocou no banco do carro. O que que aconteceu? A boca do envelope é para frente. Deve ter dado alguma freada, alguma coisa assim, e o envelope, que era um volume de dinheiro um pouco maior, vaps, escorregou e foi para debaixo do banco do carro. E o cara procurava e olhava e não achava, não achava. Eu falei, cara, já sei onde está isso, tá? Inclusive celulares, né? Você já deve ter, talvez um dia, se você perder seu celular, se estava dentro do carro, olha embaixo do banco, entendeu? Porque geralmente vai estar lá. Rapaz, quando eu olhei lá, tava lá no lugar que eu pensei que tava, lá 700 e poucos reais, pagamento de uma conta de um fornecedor, e o rapaz não tinha tomado cuidado, não prestou atenção naquela hora ali. Então, por isso que é importante, quando volta o pagamento do contas a pagar, o setor financeiro ele fazer aquela conferência básica, né? Ó, pagou isso, pagou, pagou. Aí o que que ele vai fazer? Vai tirar uma xerox daqueles documentos que foram pagos, tá? Porque vai mandar para o contador fazer a contabilidade no final do mês, e aí ele vai arquivar cada original em sua pasta. Por exemplo, o comprovante de pagamento de água, né, na pasta do comprovante de água, o comprovante de pagamento de energia lá, programa da internet, pagamento de um fornecedor X, tá certo? Se for, por exemplo, pagamento de um funcionário, né, tem uns contra-cheques que a pessoa assina, ela vai arquivar, no caso o setor financeiro cuida também dessa arquivologia dos documentos quando finaliza. É muito importante a gente já, por quê? Porque mais na frente você deu algum pepino, teve alguma informação cruzada e a pessoa não te passou corretamente, pessoal, a gente tem que confirmar, tem que comprovar que foi feito tudo certo. E aí a importância de se arquivar corretamente alguma coisa, tá certo? Então, primeira tarefinha aí, ó, do nosso setor financeiro, do analista financeiro, pagar as contas da empresa, tá? Você tem que pagar as contas, não tem jeito, alguém vai ter que controlar esse pagamento. Pessoal, um dos lugares que mais que existe um departamento financeiro que paga as contas é na questão do nosso governo. Então, quando a pessoa tem acesso a dinheiro e não tem controle, muitas vezes acontece a corrupção. A corrupção, que é um desvio de verbas que não deveria ser desviada. Então, por isso que as pessoas que trabalham nesse setor têm que ter honestidade, como eu te falei. Quantas pessoas que trabalham no departamento, por exemplo, lá de contas a pagar de um governo, quantas coisas um governo tem a pagar? Às vezes a pessoa vai lá e superfatura uma coisa, entendeu? De alguma coisa que, né, chegou. E aí complica para a pessoa, complica mesmo, tá? Então, muito complicado isso aí. Tem que tomar cuidado com o documento, observar muito bem o que está chegando para você pagar, o que você está pagando, por que você está pagando, porque lá na frente, você que tirou o dinheiro do dono da empresa, quando formos fazer ali o balancete, o balanço, o pessoal não fala, não passa. Eu já vi casos até em empresas muito grandes que o pessoal falsifica a nota fiscal para pagar algum tipo de fornecedor fantasma, que nem existia. E existe um monte de fornecedor fantasma dentro do governo, né, que fornece para o governo de forma fantasmagórica, às vezes nem existe a empresa e alguém está sendo, né, corrupto. Então, não vou falar mal do governo. Isso é a nível de Brasil, acontece, mas também como também tem trabalhos sérios, né? Vamos ver a próxima tarefa? Vamos lá. Uma outra tarefa também do setor financeiro, do analista financeiro, é o contas a receber. O contas a receber é um departamento muito importante de uma empresa. Por quê? Porque toda empresa ela tem que ter diversas formas de vender o seu produto. E uma das formas dela vender o seu produto é a venda a prazo. A venda a prazo ela não é respaldada por nenhum tipo de governo, por nenhum tipo, nem federal, nem estadual, nada disso. É uma coisa a conta e risco da empresa. A empresa, às vezes, ela faz, então, né, um cadastro de uma pessoa, vende para ela ali no boleto para pagar em várias prestações. Agora, com a modalidade de venda, por exemplo, de cartão, que nós vamos falar depois, aí fica mais fácil, que a empresa já recebe à vista, a financeira do cartão é que vai se virar para receber aos poucos da pessoa, né? Mas ela recebe a taxa, um juro muito bom por causa disso, não é verdade? Você pode passar um cartão para você ver o tanto que aumenta no final. Você passa em 12 vezes uma compra. Então a gente sabe que a financeira ganha também nesse risco, ela tem um risco. Mas enfim, uma empresa que vendeu a prazo para uma pessoa, por exemplo, no boleto, e tem que receber todo mês, às vezes, por exemplo, uma escola, né, que a pessoa paga mensalidade, aí o pessoal não pagou mensalidade, um plano, né, que a pessoa está devendo. Então, aí existe um setorzinho dentro do departamento financeiro, que é o analista financeiro que faz isso também, que ele vai fazer o quê? Uma checagem das contas que a empresa precisa receber, das contas que estão em atraso, né, de pessoas que têm que pagar a empresa, né, das dívidas, ou seja, das contas a receber. A empresa tem que receber essas contas para continuar funcionando, tá certo? Então, ao fazer essa análise, verifica lá então, por isso que é bom fazer um bom cadastro de cliente,
quando a pessoa vai com nome, CPF, endereço, e-mail, telefone, WhatsApp, certo? Tudo certinho, faz um cadastro, tá? Tudo organizado. Você então, quando vai fazer aí você, o próprio setor financeiro, que é o analista financeiro, lá dentro tem um setor de cobrança, tem pessoas que são contratadas para o setor financeiro somente para ligar para alguém, para conversar com a pessoa, falar que ela está devendo, entendeu? Que ela vai ter que efetuar um pagamento, né? Naquele prazo, e conversar com educação. Existem 3 tipos de cobrança, né, que a pessoa faz quando vai ligar para uma pessoa. A primeira comum, que é por telefone, certo? A pessoa, então, ela vai ter uma cobrança comum, ela liga, ó, você está em débito aqui com a gente está lembrando aqui para passar para você, para negociar, para dar um prazo para você efetuar o pagamento, às vezes você teve algum problema de salário, a gente está aqui para te ajudar, conversar. Antigamente tinha muitas pessoas que cobravam para a pessoa, gente, com muita ignorância e muita arrogância, né? Aconteceu um caso da minha família mesmo, aconteceu um caso da minha família, né, que eu estava em São Paulo numa certa época, e aí a minha mãe me liga lá na época, né, e tal, fala, meu filho, não sei o quê, e chorando, sabe? Porque eu, na época, até um irmão meu tinha comprado uma bicicleta e atrasou 5 dias a prestação, e eu sei que o cara ligou ameaçando de bater nele, que ele tinha que ir lá pagar, e é uma coisa muito constrangedora. Quando eu cheguei de São Paulo, eu fui lá, né, falar com a empresa e ameacei processar a empresa por causa desse tipo de tratamento. A minha mãe ficou em transtorno. Hoje isso não acontece mais. E chama assédio moral. Assédio moral é você o quê? Você maltratar uma pessoa, pode ser por telefone, pode ser por qualquer coisa, e você não pode deixar isso acontecer. Então, a primeira cobrança vai ligar, a segunda você manda uma carta avisando que em 30 dias o nome da pessoa pode ir para o SPC e Serasa, caso ela não pague. O que é um SPC e Serasa? SPC significa Serviço de Proteção ao Crédito, tá? Serasa Express, ou Serasa, ou Serasa Brasil, não importa o nome, são acordos entre várias empresas, não entre o governo, é entre várias empresas que falam, se o fulano X deve para o fulano Y, então eu não vou vender para o fulano X. Então é um cadastro que tem no CPF da pessoa, que você consulta no mercado e vê se aquela pessoa está em débito. O nome dela está negativado, a gente fala que o nome está sujo, né? Porque a pessoa comprou e não pagou. Então, geralmente, ela pode ficar sem ter crédito na praça. Tem empresas que adotam um sistema de não vender mais para aquela pessoa. Apesar de que isso está mudando um pouco, porque muitas empresas já entenderam que muitas pessoas passaram por diversos procedimentos de falta de pagamento devido à falta de trabalho. Aquele cliente que não pagou na época, mas hoje ele pode pagar, às vezes ele não está querendo negociar aquela dívida que o pessoal joga juros astronômicos, ele é um cliente, às vezes ele não pode pagar 20 mil de uma dívida que ele devia, mas ele pode comprar 2 mil hoje, 1.500. Então, as empresas estão aprendendo que esse cliente devedor é um grande cliente potencial. Então, não se importa. Muitas pessoas vendem novamente com risco de crédito novamente e têm tido bons resultados. Então, é uma coisa meio arcaica, né? O SPC e Serasa é um sistema que foi adotado, funcionou muito bem há um tempo atrás. Hoje em dia, a pessoa que deve é quem faz a regra. Quem deve faz a regra, porque você não pode oprimir uma pessoa para te pagar uma coisa que ela te deve. Isso é uma coisa importante você entender. Você que trabalha no setor financeiro não pode fazer isso. Tá? É bom oferecer descontos, oferecer proposta, dividir pagamento, porque o que acontece? Aí sim, perante a lei mesmo, aí depois de 5 anos, tá, que a pessoa não pagou um débito, ela não pode ter um nome mais negativado em nenhum desses órgãos mais. Isso é uma regra, para que esse órgão possa funcionar. Então, mesmo assim, a gente orienta, né, que quem deva pague, né, não é interessante, né, a pessoa tem que ser abençoada por Deus nas suas contas, mas tem coisa que é muito abusiva, muito abusiva. Muitas vezes tinha um amigo meu mesmo que ele comprou um carro, ele foi comprar um carro, ele pegou 10 mil reais no banco, e aí os 10 mil virou 30 mil para pagar, simplesmente triplicou. Aí ele não conseguiu pagar a prestação do carro, e o trem foi virando aquele gol, pegou o carro de volta, e o negócio, aquela bola de neve que ele tinha pegado emprestado o dinheiro, foi virando uma bola de neve, foi virando uma bola de neve, e aquela coisa acabou complicando. Mas enfim, de qualquer maneira a empresa tem que fazer o trabalho dela, que é o papel de ligar, de cobrar, de conversar, de orientar. Vamos a mais uma tarefa? Tem uma tarefa dentro do departamento da análise financeira que eu fazia, que eu gostava muito de fazer, eu acho ela bem interessante. Essa tarefa chama-se departamento de compras, tá bom? Dentro do departamento financeiro, setor financeiro, o analista financeiro também, né? Ele pode ser migrado, ele pode ser colocado a trabalhar com essa questão do departamento de compras. O que faz um departamento de compras em relação a um setor financeiro de uma empresa? Ele é quem vai comprar tudo que a empresa precisa, tá certo? Então o que esse cara vai fazer? Vamos ver alguma coisa? Então ele vai fazer primeiro, né, uma cotação de preço. Vamos supor que o setor lá da empresa é uma empresa que mexe com costura. Ela precisa então comprar tecidos, linhas, um monte de coisa. Então o setor passa lá para a tesouraria, ó, precisamos disso, disso e disso, somente o que precisa. O setor de compras lá na tesouraria, lá no setor financeiro, que é o analista financeiro, é quem vai fazer essa pesquisa, ligar para 2 ou 3 empresas fazer um orçamento, tá certo? Então
é um setor que vai cuidar disso, tá? Ele é quem vai cuidar disso, certo? Então, nesse caso aí, tá? Esse setor ele cuida, ele vai lá verificar o melhor preço, entendeu? Vai verificar também, né, os prazos de entrega que a empresa tem, né? Ele vai verificar também a qualidade do produto, tá bom? Que a empresa oferece. Às vezes a empresa oferece um preço bem abaixo, por exemplo, uma coisa que custaria R$ 100, a empresa está fazendo por 70, mas às vezes a qualidade é bem inferior, pode ser de segunda linha, ele tem que observar. Então ele vai observar tudo, tá? Observar cada detalhe. O setor de compra começa a receber, analisar as solicitações de compra, tá bom? Tem gente que perde umas coisas absurdas. Uma vez lá na empresa, quando eu trabalhava com eles, um cara me pediu 70 canetas. Para que ele queria 70 canetas? Né? Eu fui investigar depois, ele ia fazer uma reunião com o pessoal, não precisava de 70, precisava de 10, e 10 tinha na empresa, então eu não mandei comprar. Falei para ele pegar lá no almoxarifado, né? Que é onde, então, muitas das vezes, existe a compra antecipada de várias coisas que a empresa precisa, a gente pode colocar nesse departamento, que um dia eu falo sobre isso, que é o almoxarifado, né? Que é o controle ali de estoque, onde a empresa vai trabalhar bacana, certo? Então vamos lá. Outra coisa também que o setor de compras faz, que o analista financeiro faz, é o que? Cadastrar fornecedores. É bom a gente ter um cadastro de até pelo menos uns 5 fornecedores de cada, vamos supor que eu compro, por exemplo, lá o tecido, né? Então tem que ter uns 5 empresas que me oferecem tecido, porque é aquela que eu estou acostumado a pegar tecido. Se ela falhar comigo, eu tenho outra a quem recorrer e também posso fazer uma pesquisa de preço. Dependendo da época, então faz um bom cadastro. O que vai nesse cadastro fornecedor? O nome da empresa, o nome do seu contato dentro da empresa é importante, o telefone da empresa, tá certo? É, também o quê? Os tipos de produto que eles trabalham. Às vezes você está muito acostumado a comprar só um produto dentro da empresa, mas ele trabalha com outros tipos que pode te ajudar. Faz um cadastro muito bem feito. O analista financeiro, você pode olhar, como eu falei, nos jornais, nos grupos, sabe, em vários lugares, é uma função muito solicitada dentro do auxiliar escritório, que é uma profissão muito interessante. Então, você pode trabalhar, tem muito serviço nessa área, não falta emprego, é uma mentira que o pessoal pregou no mercado. Quem é qualificado não fica desempregado fácil. O problema é que as pessoas estão querendo parar de se qualificar, não está fazendo igual você que está parando para ver esse vídeo. Então veja até o final, se qualifica, pega informação. Informação é a maior moeda de troca, a maior chave que tem na mão de uma pessoa. Não há como ser diferente. Outra coisa também, como eu falei para você, que o setor de compras vai fazer é fazer uma coleta muito séria de preços, tá? Tem preço que tem diferenças, mas com muito cuidado, tá bom? Julgar propostas. Muitas empresas ao longo do mês mandam propostas para o departamento de compras. Ó, temos aqui, né, uma promoção esse mês, dá uma prioridade para a gente aí, né? Temos aqueles vendedores, né, que visitam a empresa, fazendo aquelas propostas. Mercado tem muito disso, né? Quem já trabalha nesse mercado vê lá aqueles fornecedores que chegam. Olha, temos aqui o suco Maguari, temos o suco Tang, temos ali o pão francês, não sei do que. Então o cara vai oferecendo coisa. Às vezes a empresa ela ganha mais na compra do que na venda. Isso é interessante. Então fazer uma boa compra e poder vender por um preço melhor é uma coisa boa, porque o cliente vem, vamos supor que um pacote de arroz ele custa ali no mercado de cristal, um arroz, por exemplo, ele custa R$ 22. Só que, por exemplo, a maioria das pessoas compra, por exemplo, a R$ 14 para revender. Mas você comprou em grande quantidade, você foi lá, pegou uma boa proposta, você comprou a R$ 12, então você já está ganhando R$ 2. Então, acima um pouquinho, em grande quantidade, né, mais de 1.000 pacotes de arroz são vendidos, entendeu? Dentro de um mercado durante o mês, então você acaba ganhando mais, juntando com as outras coisas. No final, você compra melhor aqui, compra melhor ali, compra melhor lá, compra melhor. Então, de repente, no final do mês, um amigo meu que eu fiz um amigo meu que é dono de um supermercado, eu fiz uma análise financeira para ele, uma análise de compras para ele, né? Uma coisa particular, como uma amizade, né? Um favor de amigo. E aí, eu fiz essa compra financeira com ele, esse, essa análise, né, com ele lá, e capaz, você acredita que em um único mês ele conseguiu economizar mais ou menos R$ 8.000? R$ 8.000, cara. Tá bom? Ele conseguiu ter um lucro, um dinheiro ali de R$ 8.000, entendeu? Isso foi muito bacana, né, em relação ao processo. Então, o que que acontece? Dentro do departamento de compra, dentro do setor de compras, a gente tem um processo bem organizado em relação a isso, né? Então, outra função também é o quê? É receber e armazenar, tá, a compra. Como eu falei, algumas mercadorias vão para o almoxarifado, outras vão para um galpão do setor, câmara fria, certo? Então, quem está comprando tem que observar com, a, com a, as informações que chegam, né, para a gente, o que, que realmente é necessário lá, tá certo? Então tá. E só lembrando aqui, ó, talvez vocês vão escutar um pouquinho do latido do meu cachorro. Tem um dog alemão gigante. Uma hora eu apresento meu cachorro para vocês verem. Eu estou em casa, meu escritório em casa, aqui meu home office. Então é normal, hein? Vocês vão comigo aí. Aqui não tem corte, não tem nada dessas coisas, não. Vou parar, não. Deixa meu cachorro lá, ficar latindo. Então vamos lá. Então é bom você armazenar. Eu já vi casos de pessoas que compraram, por exemplo, uma época, determinadas coisas que tinham que ficar mais refrigerado, que perderam tudo, pessoal. Então a pessoa comprou.
entendeu? O que ela comprou foi perdido. Por exemplo, frios, né? Como queijo, como ali um presunto, às vezes uma verdura. Então tem que ter pessoas que conheçam muito bem como condicionar. Então é bom a pessoa do departamento de compras, de um analista na análise financeira, um setor financeiro, bom ela ter amizade com todo mundo, conversar, estudar cada produto, como é que ele é condicionado, como é que ele é armazenado, de que forma que ele é armazenado, quanto tempo ele dura, se ele é perecível, se não é perecível, qual é a validade. Validade, outra coisa aqui, ó, que o departamento de compra tem que observar, qual a validade de um produto. Quanto tempo, né, ele vai valer? Você sabe que a vigilância sanitária sempre procura empresas, né, principalmente questão na área de alimentação, e tem outros também produtos que você tem que tomar cuidado. Madeira, por exemplo, dependendo do jeito que a madeira que você armazenar uma madeira, ela apodrece, né, também, principalmente na época da chuva, certo? Então, isso aí é importante você observar como você está fazendo. É um departamento, né, que você tem que ter, certinho? Outra função final aqui do departamento de compras é aprovar o pagamento. Vamos supor, então tá bom, beleza, então vamos passo aqui. Foi feita a solicitação lá para o departamento de compras, precisamos de tal coisa. Ele analisou se era viável, certo? Sim, é viável, vamos comprar, por exemplo, lá, né, 10 rolos de tecido, jeans e tal e tudo mais. Então vamos lá, vamos programar a entrega. Tem um departamento lá embaixo que eu criei quando eu trabalhava, que é o chamado conferente. O que é o conferente? O conferente é aquela pessoa que, quando chegou a mercadoria, ele vai conferir o peso da mercadoria, ele vai conferir a quantidade, ele vai conferir a qualidade, vai conferir a validade, vai conferir o preço, ele vai conferir tudo lá. Quando ele confere tudo, aí ele me dá um ok lá para o departamento financeiro, aí eu faço o cheque, passo lá faço a transferência para a empresa, passo o Pix, passo qualquer coisa para ir, mas aí sim. Essa pessoa que é o conferente, ela é muito importante. Por quê? Já teve casos que eu já vi em empresas, por exemplo, um caso de uma empresa de alimentação, que o pessoal comprou, por exemplo, lá para o restaurante, lá, 12 mantas de bacon. Aí na hora de entregar, inclusive muitos entregadores fazem isso. O cara foi lá e retirou uma manta de bacon para levar para casa. O cara não ia conferindo aquele monte de coisa, passou para dentro, depois, meu amigo, já era. Depois que entregou e que assinou lá, a nota fiscal pagou, meu amigo, o cara vai voltar, né? Fardos de refrigerante, quem trabalha com distribuidora tem que conferir muito bem, empórios, né? Ali você chegou, comprei 20 fardos de cerveja, de caixinha lá, por exemplo, da Brahma, chegou os 20 mesmo. Será que não chegou 19? Sabe? Então é ruim falar assim da desonestidade de pessoas, mas as pessoas quando vê uma brecha, elas podem aproveitar. Eu conheci um cara que trabalhava numa conferente, que na empresa acabou demitindo a pessoa na época, que ele pegava um pouco, colocava dentro do saco de lixo e colocava lá na hora de sair do lixo para colocar o lixo para fora, ele pegava e colocava no carro dele. Então o cara estava roubando a empresa. Tem que ser uma pessoa também de confiança. O conferente ele faz parte do setor financeiro também. Ele faz parte, ele é como se fosse um analista financeiro. Ele está ajudando na análise financeira também. Ele é como se fosse um auxiliar de escritório, só que trabalha lá embaixo, na hora que a mercadoria chega. Isso é importante organizar, certo? Então, pessoal, dentro disso aí, uma das coisas que a pessoa faz, ela trabalha, então, como eu falei, o analista financeiro trabalha com contas a pagar, contas a receber da empresa, sabe? Ele faz o fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa, verificar o que está entrando, o que está saindo na empresa. Ele faz também, né, o fluxo contábil, né? Ele faz ali o fluxo financeiro da empresa, tá bom? Verificar essa questão de pedido de saída de dinheiro, quem comprou, quem pediu, ele acompanha tudo. Imagina um dinheiro, um realzinho na sua mão. Meu amigo, esse real anda na empresa até e passa tudo na mão do analista financeiro. E ele vai acompanhar, e ele é uma das funções mais importantes dele, é ajudar a empresa a fazer algum tipo de economia. Por quê? Porque a economia ela pode ser interessante, ela pode ser bem importante também, tá certo? Então, outra coisa, vamos lá. Uma das coisas que o analista financeiro faz é o controle bancário. O que é um controle bancário? O que é o banco? O banco é uma instituição financeira, né, que trabalha com diversos setores da empresa, né, ali está o banco, então a empresa tem que ter uma conta bancária, tá? Ela tem que ter uma conta ali no banco, não tem como ser diferente, tá bom? Ela tem que fazer essa conta, e então ela vai se organizar um pouco mais. Então o que acontece? Você vai verificar dinheiros que foram depositados no banco, né? Às vezes você passou uma venda no cartão de crédito, você tem que conferir então ali mesmo junto com a nota fiscal se realmente aquela compra condiz com aquela nota fiscal. Você vai comparar a nota fiscal com o dinheiro que entrou do cartão. Cartão é um negócio muito importante para a empresa, né? Ela tem que ter uma maquininha de cartão, ela vai passar no cartão, certo? Então ele vai conferir também, por exemplo, ali, os saques que são feitos dentro dos bancos, os saques, né? Ali aquela parte também, verificar se o banco não está cobrando alguma tarifa exagerada, verificar se algum pagamento da empresa está em débito automático. Então tudo isso ele vai fazer dentro de um sistema da empresa, dentro de um sistema prolongado de processo, ele precisa fazer isso, né? E vai fazer com muita qualidade, tá bom? Com muito zelo, na verdade. Uma vez que você controlou tudo, que você faz todo o processo durante aquele dia de acompanhar a movimentação do dinheiro,
no outro dia vai fazer tudo de novo. É isso aí, tá? Começa tudo de novo. Setor financeiro não muda, certo? Cada dia que passa a empresa ou com o empresário, se ele confiar em você, ver que você fez todos os processos certinho, ele vai ficar feliz com você, tá certo? Vai ser muito bacana, tá? E aí, logo eu vou estar passando para você também, quero te convidar, né? Para no dia 7 de outubro, nós vamos fazer um curso especial, tá bom? Sobre auxiliar de escritório. Fica atento aí nas nossas informações, nosso canal, tá? Vamos passar as informações para você, vai ter muita informação boa. Você quer trabalhar como auxiliar de escritório? Que tal você trabalhar como analista financeiro? Que tal você ser aquela pessoa que vai mexer com o dinheiro da empresa, o cara de maior confiança dentro da empresa? Esse é o analista financeiro. Você pode verificar. A partir de hoje, começa a olhar no jornal, começa a olhar nos grupos de emprego, verifica quantas vagas tem nessas áreas, quais são os requisitos, né? O quanto eles são exigentes. Mas o importante é ser uma pessoa de responsabilidade, porque trabalhar com a tesouraria, a documentação, tá? As liberações de pagamento, tá bom? Movimentar é uma das coisas mais importantes. E a nossa conclusão é essa, tá? Hoje eu fico por aqui com você, com esse vídeo aí. Falamos um pouquinho sobre a função auxiliar de escritório, analista financeiro, que cuida dos pagamentos, acompanhar o dinheiro dentro da empresa, e é uma função que você pode vir a trabalhar. Aqui quem fala é seu amigo Oliveira do RH. Acompanhe nosso Instagram, Oliveira do RH. Acompanhe nosso canal também, dá um likezinho aí quem gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, sininho, tudo que você puder aí, tá? Para você não perder essas dicas valiosas, ok? Estamos juntos aí. Um abraço para você e é isso aí.